Vence o Sport Clube Corinthians Paulista, que chega a seu 11º jogo de invencibilidade e vence a segunda consecutiva no Paulistão, um feito que a gente não repetia desde 2016. Apesar desse ser só o segundo jogo na temporada e de a gente ter enfrentado um adversário que é naturalmente mais fácil, eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode tirar do jogo de hoje e, acima de tudo, eu gosto muito de algumas coisas que ocorreram ao longo do jogo que a gente pode destacar para não acontecer ao longo da temporada. O Corinthians decidiu adotar para esse segundo jogo na temporada uma formação tanto quanto diferente, uma formação com alguns nomes que terminaram o ano como titulares durante a temporada de 2024. Então a gente pode usar como exemplos o Matheus Bidu, o Mateuzinho nas laterais, o André Ramalho na zaga, o Yuri Alberto no ataque, o Carrilho no meio de campo. Algumas peças foram mexidas e alguns jogadores que eram titulares na temporada passada voltaram a jogar nesse segundo jogo da temporada, já começando aos trabalhos para o que eu imagino ser uma temporada em que a gente vai colocar esses nomes como titulares do clube. No geral, o primeiro tempo do jogo foi um tanto quanto truncado, o Corinthians não criou muitas chances. A gente sabia que, pelo fato do Velo Clube ser um time de menor potencial ofensivo, eles não jogariam de igual para igual pro Corinthians e, ainda mais jogando dentro da Neoquímica Arena, eles iriam preferir uma retranca, e foi o que aconteceu de fato. O Velo Clube preferiu aderir à retranca e, a partir disso, o Corinthians enfrentou muita dificuldade no começo do jogo de encontrar espaços para conseguir criar jogadas e elaborar ataques. O Velo Clube, em nenhum momento, diferente do Red Bull Bragantino, apresentou qualquer pressão ao Corinthians que pudesse sequer dar algum tipo de calor na zaga do Corinthians, mas de fato eles montaram um time que tinha muito potencial defensivo e de que conseguiu segurar o Corinthians por um bom tempo. Eu julgaria até que eles conseguiram segurar o Corinthians pelo primeiro tempo inteiro. Acho que um ponto positivo que a gente pode tirar desse primeiro tempo foi justamente como o Coronado conseguiu se movimentar. A gente sabe que o Garro está se recuperando de lesão, além de todos os aspectos psicológicos daquilo que passou o Garro, e por conta disso, eu acho que é muito válido o jogo do Coronado e eu acho que ele fez um jogo muito honesto, percorrendo todo o campo ofensivo do Corinthians, às vezes até indo buscar a bola, coisa que o Garro fazia, e além de tudo, ele tem uma característica que eu gosto bastante e que o Garro também faz, que é a de esticar o campo. Ele tá sempre tentando procurar um passe que possa esticar o campo, sempre colocando um jogador do ataque nas costas do zagueiro do outro clube, e por conta disso, eu acho que ele é uma arma e um fator ofensivo do Corinthians muito interessante para esse Paulistão. Além de tudo, eu acho que vale o crédito do gol do Coronado, eu acho que foi muito bonito. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, o Corinthians tem bons cobradores de falta, então seja o Memphis, seja o Garro, seja o Coronado, o Corinthians pode encontrar bons batedores de falta e, finalmente, depois de muitos anos, o Corinthians pode ser uma preocupação também nas faltas fora da área em que o Corinthians vai cobrar. Mas apesar do gol, eu acho que muito me incomoda a postura do Corinthians a partir desse gol. Eu acho que o Corinthians não esperava que o Velo Clube tivesse qualquer reação ao gol do Corinthians, e por conta disso, apesar do gol ter saído só aos 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve a posse de bola na maior parte do primeiro tempo, mas eu senti que o Corinthians sentou no resultado. Não procurou muito ofensivamente criar jogadas, estava muito confortável com aquilo que eles estavam encontrando com relação ao adversário deles. Não sei se eles acreditaram que o Velo Clube não teria capacidade ofensiva de conseguir reagir ao Corinthians, não sei se eles não esperavam que o Velo Clube tivesse dado qualquer calor no Corinthians, mas o Velo Clube deu e o Velo Clube veio pro nome no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians que entrou em campo já foi um Corinthians totalmente displicente, ao meu ver. Era um Corinthians com a intensidade um pouco mais baixa, um Corinthians que estava preferindo dar a bola ao Velo Clube, que veio pro ataque, que já estava atrás no resultado e que a melhor coisa que poderia fazer era de fato buscar um resultado para si. E por conta disso, o Corinthians abriu margem para que o Velo Clube pudesse atacar bastante. E num desses ataques, o Velo Clube acabou empatando numa bola parada, numa cobrança de escanteio. O Matheus Donelli já tinha feito uma defesa muito importante ao longo do primeiro tempo, já no finzinho, em que o Velo Clube já estava começando a dar uma pressão no Corinthians, mas no segundo tempo o Velo Clube se lançou ao ataque. O Corinthians veio com a baixa intensidade para o segundo tempo e numa bola parada o Velo Clube acabou empatando o jogo já nos 65 minutos de jogo. Eu entendo que esse seja só o segundo jogo da temporada, o Corinthians tem muito a evoluir, tanto taticamente, quanto fisicamente, quanto em todos os aspectos do futebol. Eles estão voltando de férias, mas eu acho que a intensidade em campo e o foco são coisas que, mesmo longe, o Corinthians não pode perder. Mesmo estando de férias há tanto tempo, o Corinthians não pode se deixar levar
jogar por um adversário mais fraco. Eu acho importante destacar isso, porque o Corinthians tem praticamente, há um mês de agora, uma final onde ele vai jogar a pré-Libertadores contra um time mais fraco. Um time que eu não sei se tem capacidade de jogar a Série B do brasileiro. E sendo um time mais fraco, é importante que o Corinthians tenha a cabeça no lugar e foco 100%. Eu entendo que o Corinthians hoje tem peças que podem fazer com que o time brigue em todas as frentes da temporada. Mas é importante entrar com a cabeça no lugar, porque senão o Corinthians já tem problemas crônicos com a Libertadores. Se entrar com a cabeça fora do lugar, achando que vai ser uma vitória fácil, pode ser que se complique. E se complicar, o Corinthians tem grandes chances de passar por um perrengue na Libertadores. Num geral, eu acho que outra coisa que a gente pode destacar é o pênalti perdido do Romero. Cara, eu sou fã do Romero, eu fiquei muito feliz quando ele renovou o contrato, acho ele imprescindível para nossa temporada de 2025, principalmente no vestiário, mas cara, eu não sei quem foi que deu essa ideia de que o Romero é o cobrador oficial de pênaltis e de que ele era o cobrador de falta, porque até um tempo atrás ele estava cobrando falta no Corinthians também. Dito isso, apesar de eu não gostar do Memphis ter entrado já no segundo jogo da temporada, pelo fato de que o calendário brasileiro não respeita absolutamente nada e de que ele vai ser muito importante daqui a alguns meses, eu fico muito feliz que a entrada dele mudou o jogo, de que os praticamente 10 minutos finais que a gente tinha de partida foram completamente outros com a entrada do Memphis. Eu fico feliz com o gol que o Thales Magno fez, eu acho ele um baita atacante e eu gostaria muito que ele ficasse no Corinthians, que o Corinthians conseguisse renovar o empréstimo com ele, mas acima de tudo eu acho que o Memphis ele dá outra pegada. O Memphis já é um jogador muito diferenciado, de prateleira de cima da Europa, mas quando ele entra para jogar contra um time que, com todo respeito e com todo respeito ao tamanho do Velo Clube, mas que é um time muito inferior, cara, eu acho que é aí que você dá pra notar que o cara é diferenciado. No primeiro toque na bola, no segundo toque na bola, você já consegue ver a qualidade dele, e é a partir da qualidade dele que o Corinthians consegue gerar muitos ataques já no final do jogo, e praticamente não abre um 4-1, um 5-1 pelo tanto de chances perdidas. Eu acho muito interessante a decisão do Ramon Dias de ter tirado o Coronado e ter colocado o Memphis, porque eu acho que o Memphis ele cumpre muito bem esse papel, apesar dele ser muito bom jogando como um atacante ao lado do Yuri Alberto, ele cumpre bem essa função da armação, enquanto o Garro e o Coronado eles não podem ocupar esses 90 minutos de campo. Então, no momento em que talvez a gente possa sofrer uma complicação na temporada em que os dois não possam jogar, cara, eu acho que um rodízio entre ele e o Thales Magno seria o ideal. Eu acho muito interessante, ele tem essa capacidade de armação, além da finalização, além da qualidade perto do gol. Então, cara, eu acho que ele pode ser uma arma muito boa para se colocar também nesse espaço do campo. No geral, falando como o time performou em campo, acho que a gente pode colocar alguns jogadores como jogaram bem e outros jogadores nem tanto. Mas eu acho que vale a importância da gente dizer que é só o começo da temporada e de que isso aqui é praticamente uma pré-temporada pro Corinthians. Eu gosto muito do Matheus Donelli, eu sou fã dele, como eu já disse. E como eu já disse, cara, ele tá sempre fazendo uma defesa aqui, outra defesa ali que salva o jogo do Corinthians. Não foi diferente hoje. Ele fez uma baita defesa no primeiro tempo, outra grande defesa no segundo tempo, mas de novo ele levou gol devido ao problema da displicência da zaga, muitas vezes. Às vezes nem é displicência, mas fora da zaga mesmo. O coitado, ele acaba levando gol. Para além dele, eu gosto da zaga André Ramalho e Kaká, não acho que eles sofreram com problemas, acho sim que baixou a intensidade no segundo tempo, acho que isso não pode se repetir, mas de novo, eu gosto muito de ambos os jogadores, acho que eles são uma boa zaga pro Corinthians e eu acho que dá para dar continuidade com eles, com o Gustavo Henrique, com o Félix Torres, acho que esses dois últimos, quando eles estiverem melhores e recuperados das suas lesões, acho que a gente pode ver eles melhores para conseguir entender qual vai ser a zaga titular do Corinthians, mas eu gosto das peças que a gente tem à disposição, inclusive também do Pedro Choca. Além deles, eu não gostei muito do jogo dos laterais do Corinthians, acho que o Bidu e o Mateuzinho, não sei dizer, eu gosto de como eles apoiam, mas cara, acho que dessa vez faltou alguma coisa da qual eu nem sei dizer, talvez eu esteja procurando neles um jogo perfeito, mas eu confesso que eu não gostei tanto assim do jogo do Matheus Bidu, tanto assim do jogo do Mateuzinho. Eu acho que eles apoiaram, mas eles não apoiaram tão bem nesse jogo. Acho que o Bidu ele até conseguiu apoiar mais do que o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho acabou subindo nem tanto quanto ele costuma subir. Acho que faltou também qualidade, principalmente nos cruzamentos deles. Mas eu acho que esse é só o segundo jogo da temporada, como eu disse. Acho que dá pra relevar muita coisa por agora. Enfim, a gente ainda tá evoluindo muita coisa. No meio de campo, eu gostei muito do Carrilho, ele sempre faz grandes jogos pelo Corinthians, eu gosto muito da visão de campo que ele tem, de como ele arma o campo do Corinthians, gosto
Gosto também do Rian, acho que ele evoluiu muito da temporada passada para essa temporada, a capacidade dele de levantar a cabeça e armar um pouco mais o time. Acho que ele já não é mais o volante que ele era tão afobado na última temporada, acho que em parte por ser a primeira temporada de fato dele jogando entre os titulares ou às vezes até mesmo os reservas do Corinthians, então eu gostei muito dele. Eu achei um jogo sólido do Ranieri, acho que ele cumpriu muito bem o papel defensivo dele, acho que o Ranieri é uma peça importante do Corinthians, que ele recupere o futebol dele que ele teve ao longo do Paulistão do ano passado, porque ele vai ser peça essencial quando alguns jogadores não estiverem à disposição. Falando em especial do Coronado no ataque, eu gostei muito dele, acho que dá pra dizer que ele conseguiu jogar muito bem nesse primeiro tempo dele com o Corinthians e no segundo tempo também. Eu gostei dele ter explorado muito bem todos os lados do campo, dele ter ido pra direita, ido pra esquerda, ido buscar a bola. Pra mim ele foi o principal jogador do Corinthians e dá pra falar que ele foi o craque do jogo porque ele jogou muito bem. Com relação ao Yuri Alberto e o Romero, eu acho que eles tiveram uma atuação bem discreta. No geral, acho que o Yuri Alberto até chegou a ter algumas oportunidades. De novo, o Romero poderia ter feito gol com um penal perdido, mas ele não fez. Dito isso, eu acho que eles têm muito a evoluir, eles ainda têm muito a se colocar em forma física, mas achei uma partida discreta de ambos. No geral, acho que pro segundo jogo da temporada é isso. A gente vence de uma forma que eu senti meio indisplicente. Dito isso, acho que é uma grande vitória, muito importante pro decorrer da temporada. Toda vitória ajuda, toda vitória é importante pra nossa temporada e eu acredito que seja isso. Mas e você, qual que é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de curtir, de comentar e de me seguir. Valeu!